Fala, galerinha, professor Marcos Prado, e vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios para Instituto AOCP. E eu trouxe aqui agora como segundo exercício também, sempre, o exercício que trabalhe pontos diferentes do conteúdo para que você esteja melhor preparado. Começamos aí o nosso curso com exercícios desafiadores, um exercício trabalhando vários conhecimentos, e agora temos um outro exercício também desafiador. Ô, Prado, mas você vai pegar só exercício canseira? Por enquanto, sim, queridos. Vocês estão pagando para ter um diferencial do seu concorrente. Eu quero, como eu havia dito, que você acerte aquilo que a maioria dos concurseiros não conseguem acertar. Nós estamos aqui trabalhando para que você se torne parte da elite da língua portuguesa, um grande conhecedor da língua portuguesa. E aqui eu tenho um outro exercício que trabalha vários casos de concordância verbal. Exercícios aí sempre pontuais nas nossas provas de concurso público. Então, vejamos o que temos aqui. O exercício nos diz o seguinte. Em geral, os arquitetos temos uma concordância diferenciada. Vamos ver se aqui está correto mesmo, porque é estranho, né? Os arquitetos temos de nos ater às plantas que nos apresentam os proprietários. Nisso, nos parecemos com os médicos. Há quem os chame para que diagnostiquem a enfermidade que deseja ter e lhe receite o regime que deseja seguir. Nesse pensamento há um erro de forma verbal, ou seja, de concordância verbal, de flexão verbal. No que diz respeito à concordância, assinale a opção em que esse erro é adequadamente corrigido. Então, primeira coisa que nós precisamos perceber é que ele coloca em cada alternativa, na primeira parte, supostamente, a flexão que foi usada, supostamente com erro, e depois coloca aquilo que seria correto, tá? Então, eu tenho 4 alternativas aqui, em que o que virá primeiro, que é o que está no texto, está correto, e ele propõe a forma errada. E uma só, ele vai propor o que está no texto, que está errado, e nos conduzirá àquilo que seria correto. Tá? Então, eu terei 4 corretas no texto e uma errada que ele irá corrigir. Então, vejamos aqui quais são os casos de concordância que estão sendo cobrados aqui de nós. Perfeito? Então, vejamos. Olhem só. Primeiro ponto é o temos para tem. Então, eu tenho aqui, os arquitetos temos. É a primeira forma. Aí na letra B, apresentam para apresenta. Então eu tenho aqui, apresentam, que é a segunda forma que nós precisamos ver. Na letra C, chame para chamem. Então eu tenho aqui, chame para chamem. Diagnostiquem para diagnostiquem. Então eu tenho aqui, vamos lá, aqui, terceira, diagnostiquem, quarta, e no fim, receite para receitem. Receite para receitem. É a quinta forma, correto? E eu ainda vou aproveitar o exercício para explicar essa formazinha que não foi cobrada, tá certo? Mas, e também o desejo aqui, que não foi cobrado também, correto? Então, eu quero trabalhar aqui 7 situações diferentes de concordância, perfeito? Então, vamos agora aqui observar cada um dos casos aqui propostos, tá? O primeiro caso, inclusive, que eu sempre dou em sala de aula e temos aí no nosso material, perfeito? Então, vejam aí, as resoluções, anotem os casos de concordância para que, posteriormente, possamos marcar aí a nossa alternativa correta. Então, vamos lá. Bom, então vamos aqui. Em geral, os arquitetos
temos. Então, o nosso primeiro caso de concordância, é o que nós chamamos concordância do verbo com o sujeito havendo a inclusão daquele que fala. Quem fala é o termo eu. Correto? Então, vejamos aqui. Exemplo. Olha só. Os médicos concordam comigo. Aliás, com você. Concordam com você. Percebam que os médicos é a mesma coisa que eles. E eles é a terceira pessoa do plural. Correto? Por isso, o meu verbo ele está na terceira pessoa do plural. Então, imagine aqui o seguinte. Eu estou aqui conversando com você e digo, os médicos concordam com você. Nesta frase, eu posso afirmar que eu sou médico e eu também concordo com você? Não, porque quando eu falo os médicos concordam, eu estou falando dos médicos estarem de acordo com você. Agora imagine que eu faço da seguinte maneira, preste atenção. Vou escrever aqui, ó. É diferente de os médicos concordamos com você. Vejam, quando eu coloco os médicos, eu já sei que os médicos é a mesma coisa que eles. E o eles é a terceira pessoa do plural, correto? Só que, vejam, eu preciso entender que gramaticalmente, qualquer pessoa mais o eu forma nós. Por exemplo, eu e você, nós. Eu e eles, nós. Eu e tu, nós. Eu, a Márcia e você, nós. Eu, vós e eles, nós. Qualquer elemento somado ao termo eu forma obrigatoriamente o termo nós. Então, quando eu digo os médicos concordamos, eu posso afirmar que eu que falo também sou médico. Ó, os médicos, que é eles, mas o eu que estou falando e que também sou médico, forma o quê? O termo nós. Então vejam, ó, os médicos mais o eu dá como resultado o termo nós. E o nós é a primeira pessoa do plural, correto? É a mesma coisa, isso aqui, ó, é a mesma coisa que se eu escrevesse, olha só, nós, vírgula, médicos, vírgula, concordamos com você. Nós, médicos, concordamos com vocês. Então, vejam, ó, eu falo assim, os professores estão em greve.
Os professores estão em greve. Então, eu estou falando que eles estão em greve. Agora, se eu digo, os professores estamos em greve, quer dizer que eu que falo, também sou professor, e eu e outros professores estamos em greve. Correto? Essa é uma concordância muito usual em, digamos assim, em formaturas acadêmicas. Eu mesmo, quando estava me formando, o orador da turma falava assim, os formandos estamos agradecidos. Os formandos estamos agradecidos. Porque o meu amigo que falava também era um formando, o orador da turma. Então, por isso ele falou, os formandos estamos, porque ele que fala também era formando. Quer dizer, então, que quando eu digo, vejam, aqui no texto, vamos lá, os arquitetos temos, eu posso afirmar que aquele que está dizendo também é arquiteto, e ele também se atém às plantas, correto? Veja que o nos aqui já demonstra também, né, a relação de primeira pessoa atribuída a quem? Ao temos, correto? Que atribui a quem? A arquitetos, que é eles mais aquele que fala. Quer dizer que na letra A, a alternativa está o quê? Correta. O temos está correto. O temos está correto. Então, eu não preciso trocar por tem. Eu quero achar aquela em que apresenta o errado e aí ele faz a correção. Aqui ele não apresentou nada errado, ele apresentou algo correto. Então, ele está tirando do correto para colocar em algo que errado. Então, a letra A está fora. Agora, vejamos aqui a letra B. Olha aqui, a letra B, ele coloca, arquitetos temos nos a ter as plantas que nos apresentam, os proprietários. Aqui eu tenho um caso simples que eu sempre falo com o meu aluno. A primeira coisa que o analisador da prova faz para tentar te confundir é inverter a ordem direta. Qual que é a ordem direta? Primeiro o sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. Então, primeiro o sujeito, depois o verbo. Tanto é que quando eu quero achar quem é o sujeito, eu faço a pergunta antes do verbo. Até porque o verbo atribui a ideia de ação ou estado ao sujeito. Se o verbo é obrigado a dar a ideia para o seu sujeito, quando eu quero saber quem é o sujeito, eu pergunto antes do verbo. Aí a minha resposta será obrigatoriamente quem? O sujeito, correto? Então, vamos aqui ver o que foi cobrado na nossa letra B. Então, ele está aqui colocando, que nos apresentam os proprietários. Então, vamos aqui escrever. Então, na letra B, eu vou colocar como segunda, ele coloca para nós aqui, que nos apresentam os proprietários. Então, vejam só. Primeira situação que eu preciso observar é o meu verbo e eu quero saber quem é o sujeito. Quem apresenta? Quem? Quando eu faço a pergunta antes do verbo, eu estou querendo saber como resposta o meu o quê? Sujeito. Aí quando eu falo, quem é que apresenta alguma coisa? Aí você me dirá, os proprietários. Então percebam que ao fazer a pergunta antes do verbo, ele estará me indicando o meu o quê? O meu sujeito. Então, os proprietários é o sujeito, correto? Então, os proprietários apresentam, correto? Vejam que o nos aqui, é a mesma coisa que o a nós. A mesma coisa que o a nós. O nos, ele é um pronome oblíquo átono.
Já o a nós é um pronome oblíquo tônico. Então, se eu quiser reescrever isso aqui, eu poderia assim colocar, ó, na ordem direta, que os proprietários, ó, apresentam a nós ou apresentam-nos. Tanto faz, tá certo? Até porque esse a nós é o objeto indireto, como nos continua sendo objeto indireto. Apresentam a quem, ó? Apresentam a quem? Então, o meu verbo, ele é um verbo transitivo indireto, e aqui é o meu sujeito. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é lembrar da ordem direta também. A ordem direta dos termos da oração. Qual que é a ordem direta dos termos da oração? Sujeito mais verbo mais complemento verbal mais adjunto adverbial. Correto? Perfeito isso? Então tá na ordem. Olha aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento o quê? Verbal. A única coisa que não veio foi o adjunto adverbial, que não é obrigatório. É só para que você perceba como é que a estrutura aqui verbal está organizada, tá? Então, voltando aí à nossa questão, tá? Vejamos se está correto. Aqui na letra B, ele propõe quem? O apresentam, que está correto, como temos aqui estava correto, e ele propõe nós colocarmos no lugar o apresenta, que está errado. Então, a nossa alternativa aqui, ó, grifada, está correta, então não precisa de alteração. Nós precisamos procurar algo que está errado. Agora é só, chame para chamem, na letra C. Então tá aqui, ó, a quem os chame. Eu preciso perceber que esse a aqui, ele está na ideia de existir. Ó, existe quem? Estão vendo? O verbo haver, eu preciso me lembrar que o verbo haver na ideia de existir, ele não tem sujeito. Então, ele fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então, eu vou colocar aqui no próprio exercício. Vejam só. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui para nós. Vejam. Observação. O verbo haver na ideia de existir, não possui sujeito. Logo, ficará na terceira pessoa do singular. Correto? Perfeito? Beleza. A quem os chame. Agora vamos lá. Ó, a quem os chame, ó,
a quem os chame. Ó, quem é que vai chamar? Olha aqui, vamos lá. Nisso nos parecemos com os médicos. A quem os chame. Vejam que aqui o verbo chamar, ele está concordando, ó, com chame, tá? Ó, quem chame quem? Os médicos. Então, percebam aqui que o verbo chamar, vou colocar aqui como observação, ó, a quem os chame. Percebam que se eu retirar aqui o termo os, fica mais fácil de eu ver. Olha aqui, a quem chame. A quem chame. Por que está havendo essa concordância? Porque o termo quem, ele é um elemento de terceira pessoa do singular. Ó, quem chame. Chame também está na terceira pessoa do singular, né? Vejam que se eu coloco o termo quem no início de uma pergunta, né? No início de uma pergunta, eu terei na terceira pessoa também, ó. Quem viu o fulano? Quem falou com o fulano? Quem estudou a gramática? Então você percebe que quando eu tenho o termo quem, o verbo concorda na terceira pessoa, porque é natural, inclusive, em uma pergunta. Eu falo para o meu aluno como dica, toda vez que você estiver com dúvida quanto à concordância com o termo quem, isola o quem e o verbo e faça uma pergunta que você verá a flexão corretamente. Beleza? Quem estudou a gramática? Quem falou isso? Quem foi embora? Quem prestou a prova? Quem prestará a prova? Quem passará no concurso? Quem passou no concurso? Perfeito isso? Então, vejam que aqui, na letra C, ele propôs o chame, que está no texto original, que está correto, para chamem, que eu não posso admitir, porque o chame está correto, então não é a minha letra C. Agora vejamos a letra D. Diagnostiquem. Ó, para que diagnostiquem. Quem é que vai diagnosticar? É uma questão de referenciação. Ó, a quem os chame. Chame quem? Esse os aqui, esse termo os, ele está se referindo a quem? A médico. Ó, esse os aqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó o asterisco. Esse termo os aqui, ele é igual a médico. Perdão, médico não, médicos. A médicos, correto? Então, ó, a quem chame quem? Os médicos, para que diagnostiquem. Quem é que vai diagnosticar? Olha a minha perguntinha aqui, ó, antes do verbo. Quem? Quem vai diagnosticar? Aí você vai dizer que quem vai diagnosticar é os médicos. Os médicos diagnostiquem. Então, a minha letra D também está correta. Ele está propondo no plural para singular, só que o singular está errado, porque o correto é na terceira pessoa do plural. Médicos diagnostiquem, correto? E aí ele coloca, continuando, a enfermidade que deseja ter e lhe receite o regime. Ó, quem é que vai receitar o regime? Vamos fazer aqui a pergunta de novo, ó. Quem? Quem irá receitar? Novamente, quem vai receitar? Olha aqui, vou colocar em azul, ó. Quem é que vai receitar alguma coisa no regime? Os médicos, tá? Então, na realidade, ó, e lhe receitem, ó. E os médicos receitem a ele. Então, é receitem. O que fica, então, para nós, como alternativa correta, a letra E de efetivado, porque o receite está errado e o correto é receitem. Então, a proposta correta é a nossa letra E.
Então você percebe que aqui nós temos várias situações de concordância extremamente importantes, um exercício diversificado quanto aos casos de concordância, inclusive com situações de referenciação textual. Perfeito? Eu espero que vocês tenham feito aí as suas observações e no próximo bloco nós temos mais exercícios para vocês. Grande abraço, até daqui a pouco.